Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos processos mais fascinantes da história, a mumificação egípcia. E isto era muito mais do que simplesmente preservar um corpo. Era, na verdade, uma preparação super meticulosa e sagrada, um autêntico bilhete de ida para a vida eterna. Fica a pergunta no ar. Que segredos, que técnicas é que permitiam que um corpo humano resistisse à passagem do tempo? Não por anos ou décadas, mas por milénios. É precisamente essa a pergunta a que vamos responder, passo a passo. Então, a nossa exploração está dividida em 6 grandes etapas. Começamos pelo porquê por trás de tudo isto, depois vamos ver o incrível processo físico e os rituais e acabamos a ver o que é que as múmias ainda nos ensinam nos dias de hoje. Ok, vamos a isso. Antes de percebermos o como, é absolutamente essencial perceber o porquê. E a resposta, como quase tudo no Antigo Egito, está nas suas profundas crenças religiosas sobre o que acontece depois da morte. Para os egípcios, a morte não era de todo o fim. Eles acreditavam que cada pessoa tinha 2 entidades espirituais principais, o Ka, que era a força vital, e o Ba, a personalidade. Com a morte, estas entidades separavam-se do corpo. Mas para que a pessoa vivesse para sempre no além, o Ka e o Ba precisavam de regressar e de se reunir com o corpo físico todas as noites. Ora, se o corpo se decompusesse, as almas ficavam perdidas para sempre. Portanto, a prioridade máxima era preservar o corpo a todo custo. Vamos então à parte mais prática. Assim que alguém falecia, uma equipa especializada de sacerdotes e embalsamadores começavam um procedimento que era incrivelmente complexo e cheio de rituais. Tudo começava com uma purificação ritual. O corpo era lavado com vinho de palma, que desinfetava, e água sagrada do rio Nilo. Logo a seguir vinham 2 etapas, um bocado impressionantes. A remoção do cérebro, que se decompõe muito depressa, e a retirada da maioria dos órgãos internos, para evitar que o corpo apodrecesse de dentro para fora. O tratamento que davam ao cérebro é, para nós hoje, surpreendente. Os embalsamadores inseriam um gancho de metal pelo nariz, partiam um osso muito fino e, basicamente, batiam o cérebro até o transformarem numa pasta líquida que depois escorria para fora. E porquê tanto trabalho? Porque para eles, o cérebro não servia para nada. Acreditavam que a inteligência, a memória e as emoções estavam todas no coração. E por falar no coração, este era o único órgão interno que era deixado, de propósito, dentro do corpo. Porquê? Porque os egípcios acreditavam que, no além, o coração da pessoa seria pesado numa balança para ver se tinha tido uma vida justa. Sem coração, não havia julgamento. E sem julgamento, adeus, vida eterna. E o que é que acontecia aos outros órgãos? O estômago, os intestinos, os pulmões e o fígado eram cuidadosamente lavados, secos com sal e guardados nestes 4 recipientes especiais, os vasos canópicos. Cada um tinha uma tampa com a forma de um deus diferente, que tinha como missão proteger aquele órgão específico para toda a eternidade. Muito bem, com o corpo limpo por dentro e por fora, chegava o momento da etapa mais crítica de todo o processo. Aquela que realmente garantia a preservação, a desidratação total. O ingrediente secreto para isto era o natrão. Basicamente, era uma mistura de sais que se encontrava naturalmente nas margens de lagos secos no Egito. Este sal era uma espécie de super esponja. Tinha a incrível capacidade de absorver toda a água e gordura dos tecidos do corpo. E sem água, as bactérias não conseguem sobreviver, o que trava a decomposição. O corpo era então completamente enterrado numa montanha de natrão e lá ficava durante um período muito rigoroso de 40 dias. E tinha de ser mesmo à risca. Se ficasse menos tempo, não secava o suficiente e acabava por apodrecer. Se ficasse mais tempo, a pele e os ossos ficavam demasiado secos e quebradiços. A precisão era mesmo a chave. E para se ter uma noção do quão eficaz isto era, pensem nisto. Ao fim desses 40 dias, o corpo perdia até 75% do seu peso original. É uma quantidade enorme. Tudo por causa da remoção completa dos líquidos. O resultado era um corpo perfeitamente seco e preservado. Havia um problema. Claro, este processo de secagem deixava o corpo muito encolhido, quase esquelético e irreconhecível. Por isso, a etapa seguinte era, digamos, uma espécie de restauro estético para lhe devolver uma aparência mais natural e digna. As cavidades do corpo, que antes continham os órgãos, eram agora preenchidas com linho, serradura ou outros materiais para lhe devolver o volume. A pele, que estava super seca, era massageada com óleos e resinas perfumadas para ficar mais flexível. E um pormenor curioso. Por vezes, colocavam-se pedras ou até pequenas cebolas pintadas no lugar dos olhos para dar uma aparência mais viva. Ok, o corpo estava preservado e com uma aparência restaurada.
Era então a altura de o proteger para a sua longa viagem e de realizar as cerimónias finais que lhe iam finalmente garantir a passagem para o outro lado. O enfaixamento era um trabalho extremamente minucioso, que podia demorar mais de 2 semanas. Começavam por envolver cada dedo das mãos e dos pés, um por um, antes de passarem para os braços, pernas e o resto do corpo. No total, usavam quase 150 metros de ligaduras de linho. E entre as camadas, iam colocando amuletos mágicos para dar proteção extra ao longo da viagem. Pouco antes de selar o túmulo, acontecia o ritual mais importante de todos, a abertura da boca. Um sacerdote usava instrumentos especiais para tocar simbolicamente na boca, nos olhos e nos ouvidos da múmia. Acreditava-se que este gesto restaurava magicamente os sentidos, para que a pessoa pudesse comer, falar e desfrutar de tudo o que lhe era oferecido no além. E depois, no além, chegava o momento da verdade, o julgamento final. O coração do falecido era colocado num dos pratos de uma balança. No outro prato estava a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, significava que a pessoa tinha tido uma vida boa e justa, e ganhava o direito à vida eterna. Mas, se o coração fosse mais pesado, era devorado por um monstro terrível e a sua alma desaparecia para sempre. E tudo isto leva-nos aos dias de hoje. Durante séculos, a única maneira de estudar uma múmia era, bem, desenfaixá-la, o que acabava por a destruir. Felizmente, a tecnologia moderna mudou completamente esta situação. Hoje, usamos ferramentas como as tomografias computadorizadas, as mesmas dos hospitais, para criar modelos 3D perfeitos das múmias. Podemos ver o esqueleto, os amuletos e até tecidos moles sem tocar numa única ligadura. Análises de ADN e químicas revelam o que comiam, que doenças tinham e até nos permitem reconstruir digitalmente os seus rostos. É como ter uma janela aberta para um passado com milhares de anos. E para terminar, fica uma reflexão. Todo este processo, este cuidado imenso com os mortos, reflete uma preocupação que é universal e intemporal. O que é que acontece depois de morrermos? A busca dos egípcios pela eternidade, no fundo, é um espelho das nossas próprias questões sobre a vida, a morte e o nosso desejo de alguma forma, não sermos esquecidos.